E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Hoje nós iremos falar sobre o chamado de Abraão e a promessa. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 12, versículo 1. Os irmãos somente acompanhem. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, te damos graças pela oportunidade de estarmos na tua presença. E agora, Senhor, iremos meditar na tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, falar com a tua igreja, e que essa palavra possa alcançar, ó Pai, o seu objetivo e o teu nome ser glorificado através de nossas vidas. É o nosso querido nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós vamos iniciar aqui o nosso série de mensagens sobre o livro de Gênesis e iniciar a partir do capítulo 12. Eu disse para os irmãos a semana passada que o livro de Gênesis, basicamente, ele é dividido em duas partes. A parte 1, que é do capítulo 1 ao capítulo 11, e a parte 2, que é do capítulo 12 em diante. A primeira parte do livro de Gênesis, que é a que nós meditamos até a semana passada, ela fala sobre a origem da humanidade, a origem do homem, a origem do pecado. Então ela conta esse início da civilização como um todo. Porém, a partir do capítulo 12, nós não iremos mais ver sobre a história da humanidade de uma maneira geral, mas nós iremos ver sobre a história de 3 homens especificamente, que são os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Esses 3 patriarcas são os homens que vão iniciar, através de um chamado de Deus, a nação de Israel, que é a nação mais importante do mundo, nação essa que através dela vem o Messias, o Salvador do mundo. Esses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó, começando por Abraão hoje, eles recebem um chamado de Deus, que a partir de Abraão, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Abraão recebe um chamado para que ele saísse da sua terra, saísse da sua parentela, que a partir disso, Deus iria fazer com que a descendência de Abraão se tornasse uma grande e poderosa nação. Eu já disse para os irmãos que o livro de Gênesis basicamente é o livro das origens. Se fosse para resumir o livro de Gênesis, o livro das origens. Ele conta a origem do homem, a origem da humanidade, a origem do pecado e principalmente a origem da nação de Israel. Basicamente, o Antigo Testamento inteiro, ele vai contar sobre a nação de Israel. Um dos temas centrais do Antigo Testamento, falando a respeito da história, não a respeito da questão espiritual, mas a respeito da história, o Antigo Testamento basicamente conta a história da nação de Israel e do relacionamento dessa nação para com Deus, como essa nação fracassou em servir a Deus e em cumprir os seus propósitos. E aqui nós vemos o início dessa história, através de Abraão. Uma questão importante é que o livro de Gênesis ele foi escrito para os hebreus que estavam saindo do Egito. Os irmãos lembrem que lá no livro de Êxodo, quando Deus chama Moisés para tirar o povo hebreu que estava no Egito, recapitulando, Deus chama Abraão, de Abraão nasce Isaque, depois nasce Jacó, que Deus muda o seu nome para Israel. Jacó tem ali os seus filhos, os 12 filhos de Jacó se tornam os 12 tribos de Israel, e um dos filhos de Jacó é um jovem por nome de José. Nós iremos chegar nessa história lá na frente. E você sabe que José, ele foi vendido como escravo para o Egito. Ele ficou no Egito por vários anos, até que Deus honrou ele no Egito, ele se tornou governador, e ele trouxe ali a sua família para morar com ele no Egito. Jacó e seus irmãos e a sua família.
E ali no Egito, a Bíblia diz que eles ficaram 430 anos. Quantos anos eles ficaram, amados? 430 anos. E no começo eles foram bem tratados pela consideração que o faraó tinha por José. Mas depois de algum tempo, os descendentes de Abraão, os descendentes de Jacó, eles começaram a ser escravizados. E eles foram escravizados no Egito. Até então que eles clamam ao Senhor e Deus levanta Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. E agora, através de Moisés, Deus tira eles do Egito. Porém tem um problema. O problema é que embora eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Imagine você nasceu no Brasil, os seus pais nasceram no Brasil, os pais dos seus pais nasceram no Brasil. Se alguém perguntasse qual é a sua nacionalidade, você vai falar o quê? Que você é brasileiro. Agora imagine você chegar para um hebreu, que ele nasceu no Egito, os pais dele nasceram no Egito, os pais dos pais dele nasceram no Egito, perguntasse para ele qual é a sua nacionalidade, ele ia falar egípcio, só que estava errado. Porque embora eles tivessem nascido no Egito, mas eles não eram do Egito. Deus tinha um plano para a descendência de Abraão, que eles seriam uma grande nação. Então quando eles saem do Egito, Deus tira eles do Egito, mas eles continuam se sentindo egípcios. A cultura do Egito continua neles, a comida do Egito, as vestes do Egito, a religião do Egito, eles continuam com aquela raiz dentro deles. E é por isso que Deus vai conduzir eles pelo deserto, porque o deserto vai ser um processo para que Deus tire o Egito de dentro deles. Deus já tinha tirado eles do Egito, mas agora através do deserto, Deus vai tirar o Egito de dentro deles. E esse processo é complicado. Então é por isso que Deus manda Moisés escrever o livro de Gênesis. Porque Deus começa a mostrar para aquele povo, olha, vocês nasceram no Egito, mas lá atrás Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para o patriarca Abraão, Isaac e Jacó, que nós seríamos uma grande nação. De maneira que eu digo para os irmãos aqui nesta manhã, que na verdade, o assunto principal do livro de Gênesis é a promessa. Repita comigo assim, promessa. Essa é a palavra-chave do livro de Gênesis. O assunto principal do livro de Gênesis é a promessa. Que promessa é essa? E eu vou falar daqui a pouco, que é uma promessa central ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Se você não entender qual é essa promessa, você não vai entender a Bíblia. E quando você entende o que é essa promessa e a profundidade dela, a sua fé é renovada. Porque nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. É um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. E talvez assim como Deus fez promessa para esse povo, e Ele cumpriu, se Deus te prometeu alguma coisa, Ele também vai cumprir, amados. Porque nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ah, Andrés, mas Deus nunca falou nada comigo. Ele falou sim, pela palavra dEle tem muitas promessas que estão aqui. E basta você tomar posse, que elas serão cumpridas na sua vida. A promessa que Deus fez para Abraão, ela tem 3 aspectos. Primeiro aspecto, descendência. Por gentileza, Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, o versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação. Esse é o primeiro ponto. Deus chega para Abraão, que era aqui Abrão ainda, mas vamos falar Abraão por costume. Deus chega para Abraão, aonde ele estava, e fala: Abraão, sai da tua terra. Primeiro lugar, sai da tua terra e da tua parentela. E aí faz a primeira promessa, que far-te-ei uma grande nação. Deus estava dizendo para Abraão: a tua descendência vai se tornar uma grande nação. E eu já expliquei para os irmãos que da descendência de Abraão veio a nação de Israel. Irmãos, uma das provas, preste muita atenção no que eu vou te dizer, uma das provas mais incontestáveis que existe da existência de Deus é o fato de existir a nação de Israel. Se você buscar a história a respeito da nação de Israel, é um milagre tremendo que ainda existe essa nação. Porque ao longo da história, nenhuma nação foi tão perseguida quanto o povo israelita, quanto o povo judeu, quanto o povo hebreu. Foi um povo extremamente perseguido, que no ano 70 depois de Cristo, os romanos entraram em Israel e eles foram segregados, espalhados por todo o mundo. A nação de Israel tinha acabado. Ao longo da história esse povo foi perseguido. Poderíamos falar que da época do nazismo.
que Hitler determinou que ele iria destruir esse povo. Você nunca parou para pensar o porquê que esse povo é tão odiado? Por que que existia um ódio tão grande quando você vê filmes, histórias, livros sobre o nazismo e sobre como existia um ódio com esse povo? Você acha que isso é algo natural? Não, é algo diabólico. Porque o diabo, ele quer destruir o projeto de Deus para essa nação. Ele tem ódio dessa nação. Então esse povo que foi perseguido no nazismo, foram mais de 6 milhões de judeus que morreram. E mesmo assim, lá naquele pedacinho de terra, tem lá a nação de Israel. Esse povo, irmãos, que se você buscar ao longo da história, já passaram por muitas guerras, aos quais os inimigos de Israel se levantaram contra eles. Na história recente, eu não estou nem falando do período bíblico, na história recente, guerras dos árabes e de outros povos contra os judeus, que eram guerras que eles estavam em minoria. Os israelitas às vezes lutaram com um exército 3, 4, 5 vezes maior que eles, e eles não perdem a guerra. E você fala, mas por quê? Porque eles são inteligentes? Sim, mas porque existe uma bênção de Deus sobre esse povo. E ainda que eles estejam distantes de Deus, rejeitaram a Cristo, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Então o fato de existir essa nação é um milagre tremendo da parte de Deus. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Abraão, que a descendência dele se tornaria uma grande nação. Esse é o primeiro aspecto da promessa. O segundo aspecto da promessa, amados, é a bênção. Gênesis 12, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora olha o versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora presta atenção: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a maior bênção que Deus já prometeu para um homem. Deus prometeu para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E essa promessa que Deus fez para Abraão, ela se cumpriu em Cristo. Porque da descendência de Abraão veio Isaac, Jacó, os 12 tribos. E da descendência de Jacó veio o Messias. E através dele nós estamos aqui. Por causa de Jesus é que nós temos a oportunidade de ser salvo, bastando apenas nós cremos na sua morte e na sua ressurreição. E é por isso que a Bíblia vai dizer que através de ti serão benditas todas as famílias da terra, porque através da descendência de Abraão vem o Messias. Essa é o segundo aspecto da bênção, que eu quero ler com os irmãos um texto que está em Gálatas capítulo 3. Vamos lá, irmãos, Gálatas 3, Novo Testamento. Você passa aí, Coríntios, chega em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e às posteridades, como se falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então aqui está dizendo que a bênção que Deus prometeu se cumpriu em Cristo. Então o primeiro aspecto da bênção é a descendência. Segundo aspecto da promessa que Deus fez é a bênção. E o terceiro aspecto é a terra. Eu quero que você volte comigo lá em Gênesis capítulo 12. Aliás, Gênesis capítulo 15, versículo 18. Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra. A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E depois ele continua relatando qual era essa terra. Perceba, irmãos, Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa falava a respeito que a sua descendência seria uma nação. Fala a respeito que através da sua descendência Deus abençoaria todas as famílias da terra. E promete a respeito da terra. Deus prometeu a Abraão uma terra. Essa é uma promessa literal. Deus especificou qual era esta terra. É aquele território. Hoje, a nação de Israel é uma nação minúscula. Se você pegar ali o mapa mundi, você não consegue nem ver Israel. Você tem que ampliar ele para você conseguir ver, de tão pequena que é. Só para você ter uma noção, a nação de Israel é cerca de 22 mil quilômetros quadrados.
O estado de São Paulo tem mais de 200 mil quilômetros quadrados, 10 vezes maior. É um pequeno pedaço de terra, mas que é o lugar mais tenso que existe no mundo a respeito de guerras. Todo mundo quer aquele pedaço de terra. Agora o interessante é que Deus não prometeu para Abraão apenas aquele pedaço de terra. Deus prometeu uma terra muito maior. É que eu não tenho aqui um mapa para mostrar para os irmãos, mas é uma extensão territorial muito grande. E essa promessa da terra ainda não se cumpriu na sua plenitude. O povo entrou na terra, eles tiveram a terra, ainda estão lá num pequeno pedaço, mas todo o território Israel ainda não teve. E isso vai se cumprir no milênio. E essa é uma promessa para um outro dia. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós vamos ver essa promessa sendo renovada. A promessa de uma nação, a promessa de uma terra e a promessa da bênção. Perceba que uma nação só é uma nação se ela tiver uma terra. É por isso que quando os israelitas, aliás, quando os hebreus saem do Egito, eles ainda não são a nação de Israel, eles são os descendentes de Abraão. Eles só vão se tornar a nação de Israel quando literalmente eles entram na terra lá com Josué. Porque enquanto uma nação não tem uma terra, ela não é uma nação, ela é apenas um povo, descendentes de alguém. Então a promessa da sua descendência se tornar uma nação, ela vai se cumprir quando eles entram na terra. E é por isso que os israelitas, eles amam tanto aquela terra. Porque a terra não é apenas um pedaço de terra que você compra e vende, mas aquela terra é uma promessa que Deus fez para eles. E é por isso que você vê tantas guerras dos judeus contra os árabes, porque os árabes também entendem que a terra é deles. Porém a promessa foi feita a Abraão, e aí fica aquela guerra dos descendentes dos árabes que querem a terra para eles e dos judeus que querem a terra para eles, e é aquela guerra. Mas a promessa foi feita para Isaac, e a promessa se cumpriu. Uma parte dela e vai se cumprir no restante no milênio. Então 3 aspectos da promessa: descendência, a terra e a bênção. Isso é um ponto que nós vamos ver muito ao longo do livro de Gênesis. Porém, para a gente concluir, e aqui que é a grande lição que Deus fala conosco nesta manhã. Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa grandiosa. Porém, para que essa promessa se cumprisse, Deus fez uma condição. Porque a promessa só cumpre se nós fazermos a nossa parte. Deus prometeu a Abraão, queria abençoar ele, queria abençoar a sua descendência, que eles teriam uma terra. Mas Deus falou, para que isso aconteça, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. E aqui é a grande lição que fica para nós aqui nesta manhã. Que para que a promessa de Deus se cumpra nas nossas vidas, nós temos que fazer a vontade de Deus. Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra. Lá na frente, Josué vai dizer que a família de Abraão era uma família idólatra. Então é por isso que Deus manda ele sair da terra dele, para que eles não tivessem influência na sua fé. Então agora preste atenção, amado, preste muita atenção. Deus manda Abraão sair da sua terra. Perceba que sair da sua terra naquela época era algo muito complexo. Não era como hoje em dia que as pessoas mudam, vão para um lugar, vão para o outro. Não, a pessoa ela tinha uma raiz. Chegava até a ser uma desonra alguém sair da sua terra e abandonar a sua família. Mas Deus manda Abraão sair. E agora, quando Deus manda Abraão sair, Deus não fala para Abraão para onde ele deveria ir. Não, muito pelo contrário. Abraão sai da sua terra sem saber para onde ele ia. E é por isso que a Bíblia vai dizer que Abraão, Isaac e Jacó foram peregrinos. E é por isso que o nome da nossa igreja é Peregrino. Hoje você vai entender o porquê. Quando eles saem da terra, eu quero ler com os irmãos alguns textos. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, pega aí rapidinho, irmãos, que eu não quero passar do horário. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8, diz assim: pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
Perceba, ele saiu sem saber para onde ele ia. E a grande parte da vida de Abraão, ele peregrinou no deserto. Ele ficou andando no deserto, porque aonde ele andava, Deus dava para ele. A terra que ele peregrinou foi a terra que Deus deu por herança, através da promessa que Deus fez. E eu quero ler com os irmãos o último texto para finalizar. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, irmãos. 1 Pedro 2:11, que diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então percebam que aqui nós fazemos um link. Deus ordenou que Abraão saísse da sua terra e ficasse peregrinando pelo deserto, porque existia uma promessa de uma terra que Deus fez para ele. E Abraão, ele peregrinou no deserto, mas olhando para a promessa. Moisés agora chega para o povo de Israel e fala para eles: vocês nasceram no Egito, vocês cresceram no Egito, mas vocês não são do Egito. E eles saem do Egito e também peregrinam pelo deserto por 40 anos. Eles não tinham terra, até que lá na frente eles vão entrar na terra prometida. E não é diferente conosco. Nós nascemos aqui nessa terra. Os teus pais nasceram aqui na terra, os teus avós nasceram aqui na terra, os teus tataravós nasceram aqui. Mas você não é desse mundo. A sua terra não é daqui. E essa é a grande lição que nós extraímos aqui dessa passagem. Nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós não podemos andar no curso do mundo. Não é porque o mundo vai para uma direção que nós vamos para a mesma direção. As ambições que as pessoas que não servem a Deus têm não podem ser as mesmas ambições que as nossas. Enquanto as pessoas deste mundo, eles vivem para comer, para beber, para gastar, para possuir, para desfrutar a vida, como se não houvesse amanhã. Como diz aí fora, desfrute da vida porque a vida é muito curta. Essa é a visão de quem é deste mundo. Mas eu e você não somos daqui. E nós sabemos que nós podemos sim desfrutar da vida com equilíbrio. Mas a nossa maior esperança, como já foi dito aqui pelo nosso irmão Valdeci, é a eternidade, o céu que Deus preparou para nós. A nossa terra não é daqui, amados. Já viu quando a pessoa ela sai lá do norte do Brasil, do nordeste, e ele tem saudade da terra dele? Isso é muito bom. Mas o crente, nós temos saudade do céu, nós temos saudade da eternidade. Mas eu ainda não fui lá, irmão Andrés. Não importa, mas a minha terra é de lá, nós somos de lá, nós somos do céu. Essa é a nossa pátria. E é necessário virar essa chave na nossa mente, amados. Nós precisamos entender que nós não somos daqui. A nossa vida não pode ser baseada apenas em ambições terrenas. A nossa vida não pode ser baseada em apenas desejos mundanos. Mas nós temos que ser que nem Abraão, que peregrinou pelo deserto. Não era confortável dormir em tendas. Ele morou em tendas, amados. Não era confortável, mas ele morou porque ele entendia que tinha uma cidade preparada para ele. Ele entendia que existia uma promessa para ele. E é essa palavra que eu deixo para os irmãos nesta manhã. Que nós possamos, amados, olhar para a eternidade. Que nós possamos rejeitar a nossa carne. Que nós possamos rejeitar a nossa vontade. Se você sabe o certo a se fazer, faça aquilo que é correto. Se você sabe qual é a vontade de Deus, então faça a vontade de Deus. Viva para Deus. Você sabe que se você descumprir uma lei aqui nessa terra, você é punido. Então que nós tenhamos tanto temor com as leis dos homens e temamos ainda mais a lei de Deus. Porque muitas vezes, eu já falei para os irmãos sobre o pecado. Se eu passar no semáforo vermelho e tomar uma multa, eu não gosto. Mas quando a Bíblia diz para mim não fazer algo, e eu faço mesmo assim, eu não me importo. Então nesta manhã eu quero que você faça uma autoanálise, e eu também vou fazer. Que quantas das vezes nós cumprimos a lei da nossa nação aqui da terra, mas não cumprimos a lei da nossa pátria que está no céu. E aqui está a palavra de Deus. Então nesta manhã, amados, que nós vivamos como os peregrinos aqui nesse mundo. Que nós possamos viver nesse mundo, mas as nossas leis possam ser as leis que Deus estabeleceu. Que o nosso alvo possa ser o céu, possa ser a eternidade.
Assim como a gente às vezes deixa um dinheiro guardado lá no banco, que é a moeda local aqui do nosso país, e amanhã ou depois o governo pode fazer uma loucura e você perder tudo o seu dinheiro. Mas se tem uma coisa, se tem um investimento que você não perde, é o investimento na moeda celestial. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de você dar dinheiro para a igreja. Eu estou falando de você trabalhar em prol do reino de Deus. Eu estou falando de você fazer alguma coisa para Deus. O fato de você estar aqui nessa manhã já é uma moeda que você está colocando no banco celestial. Quando você fala de Deus para alguém, quando você convida alguém para vir na igreja, quando você compartilha em louvor, você está semeando uma moeda no banco celestial. Você está fazendo algo para o reino de Deus. E é por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouros aqui na terra, aonde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, mas ajunteis tesouro no reino de Deus, onde lá ninguém vai roubar, porque lá é a nossa terra. Se coloque de pé, amados. Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra. O ministério de louvor já vem se preparando aqui para a gente louvar. Senhor, te damos graças por essa palavra, pela oportunidade de estarmos na Tua presença, pela oportunidade de termos essa chance, Senhor, de Te servir e de sabermos que nós somos peregrinos aqui neste mundo e que a nossa morada é o céu. Ó Pai querido, no nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para ter uma vida agradável diante de Ti. Oh Deus, que o Senhor nos dê graça para vivermos para Ti, para que, como nós cantamos aqui nesta manhã, que o nosso coração possa queimar por Ti, ó Pai. Ter uma vida de obediência, de fé, em cumprimento da Sua palavra. Ó Pai, nesta manhã, que toda algema que nos prende, a algema do pecado, que tudo aquilo que nos prende de seguir a nossa jornada, que possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Nós somos peregrinos neste mundo, e assim como o Senhor chamou a Abraão e fez promessas, o Senhor nos chamou e também prometeu uma eternidade para nós. Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz para a honra e glória do Teu nome. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.